Amém. Antes da gente começar, eu vou chamar o Lucas. Cadê o Lucas? O Lucas quer dar um testemunho aqui. Já faz um tempo já que ele quer falar algo aí. Fica à vontade. Abre no meio aqui, rapaz. Boa tarde, gente. Queria contar um testemunho que aconteceu na minha família. No YesConf, umas 2 semanas antes, meu pai começou a sentir uma dor na barriga, mais ou menos aqui assim. E não sabia o que era. Era uma dor meio forte, bem forte. E ele foi no médico. O médico pediu para ele fazer um ultrassom. E quando ele veio, ele viu que ele estava com um tumor. Estava com um tumor no fígado. E pelo formato, o médico falou que muito provavelmente era um câncer. Não sei se alguém não sabe, mas um tumor, quando ele é maligno, ele é um câncer. E câncer, quando você sente dor, você está já com o pé na cova. E mesmo se não fosse maligno, ele ia ter que retirar. Aí ele ficou muito chateado, né? Eu também, porque meu pai, não me imagino sem meu pai. Aí, falei, ok, converti faz pouco tempo, tem que fazer o quê? Orar, né? Tem que fazer, não sou médico. Aí eu vi ele parado, ia lá, botava a mão nas costas dele, começava a orar em línguas, de qualquer jeito, que vinha a todo momento. Aí no YesConf, eu fui para o YesConf, o André, a gente voltando no ônibus, eu comecei a chorar, e falei, mano, o que está acontecendo? Eu falei, então, mano, muito provavelmente meu pai está com câncer, porque o médico falou que, pelo formato, só vai pedir mais um ultrassom só para ter certeza. Aí chegou o dia dele fazer o ultrassom de novo, ele fez, voltou no médico sem chão, né? Porque ele tinha quase certeza já. Eu também. Fui junto com ele. Mó climão para ir no carro, no consultório. Aí ele levantou, o médico chamou, eu fui lá para o banheiro, tranquei a porta, comecei a orar de novo em língua, ajoelhei, chorei lá. Deixei tudo que eu tinha naquele banheiro e saí, sentei no consultório assim e fiquei. Nossa, se vir agora falar que está com câncer, eu vou sair daqui camado, né? Aí ele saiu, ele me pegou pela mão assim, ele foi para a recepção, uma parte que não tinha ninguém. Aí ele chegou e falou assim, filho, foi curado. Mas como assim, pai, foi curado? Ele falou, foi curado. O médico falou que não tem explicação, que ele acredita em Deus, a única explicação dele é essa, porque não tem o que fazer, porque foi em 2 semanas, sumiu todo o tumor, sumiu tudo que tinha, e agora o médico falou que eu posso fazer o que eu quiser daqui, que não tem mais nada. Nós dois saímos chorando de lá, saiu... Aí a gente indo embora, né, voltando, chorando, feliz. Ele viu até um morador de rua lá, deu 100 conto pro morador, foi embora. Ele deu na emoção, o cara pediu, ele sacou e deu qualquer coisa lá. Depois que ele falou, putz. Mas é isso, gente. Esse é meu testemunho que aconteceu comigo. E é isso. Amém. Depois tem gente que fala que não vê milagre, né? A gente só não vê milagre quando a gente não exercita a nossa fé, né? Traz aqui o tambor para mim, por favor, aqui. Como o Robson estava orando aqui, né? Às vezes só falta um pouquinho de fé. Todo mundo tem fé, mas tem uns que exercitam mais do que os outros, né? Eu quero compartilhar algo bem breve aí com vocês, lá do tempo também. Estou um pouco gripado. Minha voz já é grave, e aí ficar gripado fica mais grave ainda, né? Amém, recebo. Eu quero ler alguns versículos com vocês, que é sobre o que a gente vai falar hoje. Está lá em Salmo, eu até compartilhei com o pessoal do staff na reunião que a gente fez, né? Eu já li várias vezes Salmos, e esse versículo provavelmente deve ter lido, mas tem versículo na Bíblia que a gente lê e passa batido, né?
Mas aí Deus falou comigo nesse versículo, eu fui ler o contexto, né, do que fala, porque a gente às vezes pega um versículo isolado, né, e traz, não, essa parte eu quero, né, as outras, mas tem que saber qual era o contexto que estava esse versículo, né. E Salmos foi escrito a maior parte por Davi. Quando não era uma oração, era uma canção, né. Davi era um levita, né, tocava harpa. Quem sabe que o Davi tocava harpa? Poucos sabem. Então, ele era um levita, né, trocava harpa, né. Tanto é que quando Saul estava endemoniado lá, que ele viu os demônios, chamava Davi, ele ia lá, tocava harpa, ele acalmava, ficava tranquilo, né. Então, a maioria dos salmos foram escritos por Davi, né. E esse salmo foi escrito por ele, é o Salmo 19. O versículo que Deus falou comigo é o versículo 12, mas eu quero ler a partir do 7. Eu li em várias versões de Bíblia, mas a que eu achei que ficava mais fácil de vocês entenderem foi a NVI aqui. A partir do versículo 7 fala assim, ó: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. O testemunho do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. A ordenança do Senhor são verdadeiras e todas elas são justas. São mais desejáveis do que o ouro muito puro, mais doce do que o mel, do que gotas de favo. Por elas o teu servo é divertido, e há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que eu desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então eu serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que a palavra da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, a minha rocha e o meu resgatador. Quando eu li o versículo 12, eu peguei e fui ler todo o versículo, capítulo 19, algo que Deus falou comigo, que a gente vai falar durante esse mês aí, e até quando Deus der a direção, né? A gente vai falar sobre a volta de Jesus. Mas não a volta de Jesus esperar que Ele volte. Como você tem se posicionado para a volta de Jesus? O que você tem feito para Jesus voltar? Porque levantar a mão, aceitar Jesus, eu sempre falo isso. É a primeira parte. Quem já aceitou Jesus aqui? Levantar a mão. Mais fácil perguntar quem não aceitou. Quem nunca aceitou Jesus aqui, que está aqui, que é convidado, quem não aceitou Jesus, precisa ficar com vergonha não, pode levantar a mão. Todo mundo aqui já aceitou Jesus. Então, você fez uma primeira etapa daquilo que Jesus deixou para a gente. E algo que Deus tem me incomodado, e durante essa semana eu meditei bastante, foi sobre o nosso eu. Você mesmo, olha para dentro de você. Hoje eu vou falar comigo. Fala para você, hoje eu vou falar comigo. Mas é para falar mesmo, pode falar aí. Hoje eu vou falar comigo. Porque quando Deus falou comigo, eu falei comigo também. Porque Deus queria tratar comigo. É fácil a gente dar conselho para os outros, não é fácil? A pessoa vem quando o problema, né? Por que você não consegue resolver os seus problemas? Porque a gente não olha para a gente. É fácil a gente enxergar, faz isso, que isso aqui vai funcionar. Quando você vê alguém está em alguma situação, é fácil chegar, faz isso que dá certo. Um amigo meu fez isso, funcionou. Eu falo, Jesus vai te curar. Deus cura. A gente viu um testemunho aqui. Deus é maravilhoso. Ele continua sendo o mesmo. Mas o problema é que às vezes a gente não olha para dentro de nós e vai levando a nossa vida achando que a gente está nos caminhos do Senhor. Algo que Jesus me chamou a atenção quando Ele me deu esse versículo, Ele deu o versículo 12. Quem pode discernir os seus próprios erros? Absolve-me dos que eu desconheço. Por quê? Porque a gente às vezes está errando, está fazendo algo errado e a gente acha que está tudo bem, está tudo certo. Por que a gente não consegue enxergar? Porque a gente não olha para a gente mesmo. Não é só vir à igreja, não é só estar num culto. Faz parte, mas isso tem causado mudança na sua vida, no seu dia a dia, no seu falar, no seu conversar com as pessoas têm visto diferença em você? Você tem impactado a vida de pessoas? Essa semana passada eu ouvi algo que me fez pensar em relação a isso, né?
Uma pessoa falou para mim, você fez coisas que marcaram minha vida, né? E eu olho hoje, né? E eu fico pensando, né? Como eu tenho marcado a vida das pessoas? Você já parou para pensar como você tem marcado a vida das pessoas que estão ao seu redor? Porque a gente marca de uma forma ou de outra, ou para maneira positiva ou negativa. Jesus tem me chamado a atenção durante esses dias para a gente olhar para a gente. Porque é fácil a gente julgar o outro. É fácil a gente ver os erros nos outros. É fácil, é muito fácil. É fácil quando alguém às vezes vem falar aqui na frente, às vezes quando alguém toca, né? Quem é músico sabe, quando alguém toca, está lá e erra a letra, todo mundo que toca já olha. É fácil você enxergar o erro. Ou às vezes quando alguém fala algo aqui que não é o correto, né? Porque está no púlpito, né? O púlpito é santo, né? E a gente vai entrar também nessa parte de santidade aí, né? Então, você já tem olhado para você mesmo, as suas atitudes? Isso não importa quanto tempo de conversão você tem. Porque se a gente olha para a palavra de Deus, quando Jesus chamou os 12 dele, cara, era tudo adolescente, era tudo na idade de vocês. Às vezes, se vocês lerem a Bíblia, vocês pensam que o cara era tudo velho, não era, não. Uma vez eu ouvi um rapaz dando uma explicação, sabe aquela parábola, não é a parábola, sabe a parte quando Jesus é interrogado que ele não paga o imposto, né? Ele manda Pedro lá pescar o peixe, que ele acha a dracma, ele fala, vai lá e paga o meu imposto, o seu. Naquela época só pagava imposto quem era de maior de idade. Então só Pedro e Jesus que tinham que pagar o imposto. Então era tudo adolescente lá, era tudo da idade de vocês. Às vezes a gente lê a Bíblia e fala assim, mas era naquela época. Jesus é o mesmo ontem, hoje vai ser, a Bíblia diz isso. Você tem olhado para você, as suas atitudes? Como você tem vivido hoje para que Jesus volte? Todo mundo quer que Jesus volte, mas você tem certeza que você vai estar com Ele? Cara, quando eu leio a passagem de Mateus que fala, quando o Senhor fala assim, que os discípulos dizem, no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu fiz isso, Jesus vai olhar e fala assim, aparta de mim que eu não te conheço. Porque ele está falando ali dos crentes, das pessoas que acreditavam nele. Mas Jesus vai falar assim, eu não te conheço. Sabe por quê? Porque faz por fazer, faz por uma liturgia, não faz porque ama a Deus. Ou faz para ser visto, ou faz para ser reconhecido, né? Jesus não precisa disso. Jesus quer que a gente busque Ele realmente entendendo quem Ele é. E a gente só vai conseguir fazer isso a cada dia a gente olhar para o nosso eu mesmo. Quem acha que o diabo é seu inimigo aí? Levanta a mão. Algumas pessoas lá. Sabe o que eu achava também? Eu achava que o diabo era meu inimigo. Só que a palavra de Deus fala que Jesus venceu o diabo, não fala? Fala que quando ele ressuscitou no terceiro dia, fala que ele foi lá no inferno, tomou a chave da casa dele, nem a chave da casa dele ele tem, coitado. Foi lá e tomou a chave da casa dele e ele não tem direito lá. Mas aí você olha assim e pensa, mas por que acontece tudo isso de ruim no mundo? Deus não está no controle das coisas? Claro que Ele está. E por que Deus permite? Não é que Deus permite que aconteçam as coisas ruins, a gente que escolhe. A gente tem o poder de decidir. Se você decidiu por Jesus, você tem que pagar um preço. E o preço é alto, porque você vai ter que entregar tudo. Tudo. Não é mais ou menos. Quando Deus falou comigo que estava levantando uma geração que realmente eram os remanescentes. Sabe o que é os remanescentes? Na história de Israel, quando o povo foi preso na Babilônia, né? Restaram alguns lá que não se curvaram. Você conhece a história de Daniel? Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram na fornalha, quem conhece? Sabe por que eles viveram tudo aquilo? Porque eles não se dobraram. Eles eram adolescentes quando eles foram presos. Eles passaram mais de 70 anos lá na Babilônia, mas eles não se dobraram. E eles viram milagres acontecer, não só com eles, mas através da vida dele, com as pessoas, que eles estavam num cargo de alta posição no reino. Eles eram influentes no reino. E Deus colocou eles lá. E Deus tem separado jovens e adolescentes aqui na nossa igreja para esse tempo. Se você quiser acreditar, você acredita. Às vezes você olha para você, mas às vezes eu olho para mim e falo, Senhor, o Senhor tem certeza? Eu sou tão tímido, mas eu estou aqui, porque eu não ponho limite. Como eu falei na última ministração, né? Quando as coisas não acontecem na sua vida é porque você limita o agir de Deus. Você que limita. Não importa se você fala bem, não importa se você tem conhecimento da Bíblia, você vai fazer aquilo que Deus pediu para você fazer. E eu tenho procurado fazer aquilo que Deus pediu para me fazer, que é pregar a palavra. É o que eu sei fazer. Lógico que Ele vai acrescentando dons. E não pense você que eu sou aquele cara estudioso, não, mas quando eu leio a Bíblia, quando eu pego a Bíblia, cara, é algo que Deus vai
Um versículo que eu leio, quando eu li esse versículo, Deus já foi me dando várias coisas, né? Como você tem andado para a volta de Jesus? O que você tem feito para que isso aconteça? Você tem andado em santidade? Algo que Deus falou comigo hoje. Sabe o poder de Deus se manifesta? Sabe quando? Quando você anda em santidade. Sabe a autoridade que você quer ter, né? Você quer impor a mão nas pessoas, né? Ver o poder de Deus se manifestando. Sabe quando isso vai acontecer? Se você andar em santidade. A autoridade vem com santidade. Sem santidade você não vai ter autoridade. Se você se separa para Deus, santidade, sabe o que é? Não é você não pecar, não é errar. Tem gente que ouve a palavra santidade, ser santo, não é você não fazer nada de errado. Ser santo é ser separado, você se separar das coisas do mundo. Falar assim, Deus, eu não quero isso, não aceito. Você vai ser tentado. Em todas as áreas. Você acha que o diabo não sabe as suas fraquezas? Mas Deus sabe as coisas boas que Ele colocou em você, né? O que você tem feito para a volta de Jesus? Aqui no começo do versículo fala que a lei do Senhor é perfeita, né? E que revigora a alma. Que os testemunhos do Senhor são dignos de confiança, né? Que os preceitos do Senhor, as coisas que o Senhor faz são justas, né? E dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são limpos. Sabe, às vezes, quando a gente está fazendo as coisas para Deus que a gente acha pesado, que a gente acha difícil, é porque o nosso coração está no lugar errado. Olha para dentro de você. Olha para o seu eu de verdade. Alinha o seu coração com o coração de Deus. Às vezes você escuta isso e fala assim, mas eu estou certo, eu oro, eu leio a Bíblia. Você acha que Deus quer isso de você? Você ora, lê a Bíblia e vem para os cultos? Ele não quer isso de você. Precisa fazer isso? Precisa, porque isso é uma das formas da gente se aproximar de Jesus, de conhecer Ele. Mas muito mais do que isso, Ele quer o seu coração inteiro nos pés dEle. Verdadeiramente. Se você tem dificuldade em alguma área, peça ajuda para Deus. Eu já falei isso várias vezes. Cara, eu já tenho tantos testemunhos de coisas que Deus me livrou, de coisas, de áreas da minha vida que eu fui firme e depois eu vi assim o agir de Deus e falo, cara, como isso que é realmente ser testemunho vivo daquilo que Deus pode fazer através da sua vida. E falo, não importa a idade, não importa se chegou na igreja agora, Deus vai te usar do jeito que você é. E o que precisa melhorar, Ele vai melhorando com o tempo. Eu já melhorei bastante, e ainda tem muito para melhorar. O que Jesus espera da gente é a gente reconhecer que a gente não é 100%. Aí se eu perguntar aqui, né, quem acha que precisa melhorar? Todo mundo levanta a mão. Aí se eu perguntar para você, quantos por cento você acha que você precisa melhorar? Tem gente que vai falar, uns 50%. Será, realmente? Olha para dentro de você de verdade. Como você tem tratado as pessoas? Como você tem demonstrado o amor de Jesus para as pessoas? E demonstrar o amor de Jesus não é só falar de Jesus para elas, né? É o trato. Conversa, o diálogo, as pessoas têm visto diferença na vida de vocês, sem você precisar falar nada que é cristão. Porque quando a pessoa sabe que você é crente, é mais fácil, né? A pessoa sabe e já espera do cristão uma conduta, porque ela sabe como o cristão tem que se comportar. E quando a pessoa não sabe que você é cristão, elas têm reconhecido algo diferente em você, olhado em você e falado assim, cara, tem algo diferente em você, né? Não sei o que é, mas tem algo. Eu gostava muito quando eu trabalho em vários, eu não tenho um lugar fixo, eu trabalho por conta. Quando eu chegava em algum lugar, né, a pessoa chegava conversando comigo, você tem algo diferente. Cara, eu ficava tão alegre com aquilo, porque ela via Jesus em mim, sem eu falar nada, sem eu falar que era crente, só pela conversa, pelo trato, pela maneira de conversar, a maneira de tratar ela. Ela via que tinha algo diferente em mim, né? O que você tem feito para a volta de Jesus? Você tem se melhorado? Ou fica só esperando? Jesus vai voltar, me leva logo. Sabe quando Jesus vai voltar? Quando realmente você entendeu o propósito que você está aqui. O propósito de estar aqui é para você ser salvo, mas não sozinho. Porque se fosse assim, era só aceitar Jesus e beleza, não precisava fazer nada. Você já está salvo, você já vai para o céu. Não é isso que Jesus quer. Ele te salvou para você salvar outra pessoa. O Evangelho chegou até nós porque alguém pagou o preço. Jesus morreu, pagou um alto preço, e os discípulos continuaram a pagar o preço. Todos os discípulos morreram. Você vai morrer. Eu tenho uma triste notícia para você, que você vai morrer um dia. E quando morrer, para onde você vai? Qual que vai ser o local, o seu destino? Você pode falar hoje, eu vou para o céu. Você tem certeza? Eu falo isso para você pensar. Eu sempre falo para minha esposa, né? Quando acontece algo assim, eu falo para ela, se eu morrer, você vai para o céu. Eu falo para ela, eu vou para o céu. Ela fala, você tem certeza? Eu tenho, absoluto.
porque eu tenho convicção no que eu creio. Se você não tem certeza, tem alguma coisa errada. Uma coisa é você querer ir para o céu, outra coisa é você ter certeza que você vai para lá. Como você tem certeza que você vai para lá? Pela sua conduta. Como você tem vivido a sua vida? Você tem sido honesto? Você tem seguido os princípios que Jesus deixou? Porque aqui fala que os mandamentos do Senhor são bênção. Aqui no versículo, no começo a gente leu aqui, né? Fala que as coisas do Senhor, elas são justas. Não é para ser peso. No começo, quando eu me converti, eu achava difícil seguir os mandamentos. Porque falar, cara, é difícil. Sabe por que é difícil? Porque a gente não quer abrir mão do pecado. A gente não quer abrir mão. A gente quer Jesus, mas a gente quer viver o pecado. E pecado não é... Pecado é tudo aquilo que não agrada a Deus. Tudo aquilo que desagrada a Deus é pecado. Tem gente que pensa, mas pecado é matar, é roubar, é pornografia. Tudo isso é pecado. Mentira é pecado, está na Bíblia. Mas quando você engana o seu irmão, é pecado. Quando você fala mal do seu irmão, é pecado. Quando você pensa algo ruim da pessoa, é pecado. Quem que não peca? Todo mundo peca. Então, como que tem sido a nossa conduta? Querer ir para o céu, todo mundo quer, né? Mas você quer abrir mão do pecado? Você quer viver em santidade? Porque o poder só vem com santidade. Se você não for santo, o poder não vai se manifestar na sua vida. A ordenança do Senhor são verdadeiras e todas elas são justas, mais desejáveis do que o ouro. Cara, quando eu li isso, eu fiquei imaginando, né? Essa semana, ontem, na verdade, anteontem, eu gosto de chegar em casa, ligo a televisão que me distrai, né? Eu estava assistindo um filme. Você sabe que no Pará foi um dos maiores garimpos que existiu no Brasil, né? Toneladas de ouro foi tirado lá. E meu pai foi garimpeiro. Na época que teve esse garimpo da Serra Pelada, lá que foi o maior garimpo que existiu no Brasil, no Pará, meu pai estava lá na época. E eu vendo a história lá, né, dos caras que largavam a família. Meu pai foi um desses que abandonou a família e foi para lá, atrás de riqueza, né, de ficar rico. E tem pessoas que realmente ficaram ricas. Porque o ouro é algo que tem de mais valor hoje, de material na terra, né? Tem, lógico, tem as esmeraldas, tem diamante, mas no Brasil era o ouro, que é algo que é mais precioso, algo que vale mais, algo que mais valia, hoje ainda vale, mas naquela época era algo assim. E aqui Jesus está falando, Deus está falando através da palavra dele, né, que os mandamentos dele são melhores do que o ouro, né? São mais preciosos do que o ouro. Vale mais do que tudo isso. E às vezes a gente não valoriza aquilo que Deus está fazendo. Cara, que presença de Deus aqui. Mas não é só Deus se manifestar. Você tem trazido essa presença para você? Você tem olhado para você e falado assim, Deus, o que tem de errado em mim? Porque às vezes não é o culto, não é a música. Porque a gente, como eu falei, a gente acha o defeito nas coisas. Não é quem está ministrando. É você. Olha para você. Fala, Senhor, o que tem de errado em mim? Porque às vezes olha o erro de quem está cantando, olha o erro de quem está ministrando, olha o erro do pastor, olha o erro do líder, olha o erro quando a pessoa erra na cela, quando ela faz algo que te magoa, né? Você nunca erra. Você nunca reconhece seu erro. É isso que Jesus espera de nós, que a gente olhe para o nosso eu, né? Porque o nosso maior inimigo não é o diabo. O seu maior inimigo é você mesmo. O diabo ele não tem poder sobre a sua vida. Se você aceitou Jesus, sua vida é dele. Já era, o diabo perdeu. Mas você tem que caminhar em santidade. Você tem que botar e falar, Senhor, você vai ser tentado? Todo dia. Todo dia. Não acha que você aceitar Jesus, não, agora Jesus me ajuda, Ele te ajuda. Mas Ele não vai pegar na sua mão e falar assim, não vai pecar não. Mas o Espírito Santo está com você ali o tempo inteiro, te fortalecendo, te ajudando, né? Então, quando eu li o versículo 12, né, quem pode discernir os seus próprios erros? É uma pergunta que faz aqui, né? E a continuação fala, absolve-me, né, dos que eu desconheço. Porque às vezes a gente erra, tem pecado que a gente comete que a gente nem sabe. Tem coisas, erros que a gente comete que a gente acha que é normal. É normal. Eu estava no shopping ontem, né, fui assistir um filme com a minha esposa, né, passando na praça de alimentação, 2 caras se catracando lá. Eu falei, meu Deus, né? Como você vê como é que as coisas... Aí você olha, né, o cara ainda olha assim para ver se você está olhando, para ver se você vai falar alguma coisa que ele já está esperando para falar que é homofobia. A gente tem que aceitar, mas aí eles não têm que aceitar a nossa postura, né? A gente tem que amar eles, mas a gente não tem que aceitar o pecado deles. É normal, né? Mulher ficar com mulher, homem com homem, hoje é normal. Hoje eu vejo jovem adolescente que olha assim e fala assim, mas hoje no mundo é normal. Isso não é normal. Não é normal. Não foi para isso que a gente foi criado. O diabo tem distorcido tanto a nossa identidade, né? Por isso que a gente vê jovens adolescentes, né, que se perdem por esse caminho,
porque perde a identidade. Você foi criado com um propósito. E isso não é acusação, é para a gente olhar para a gente mesmo. Eu conheci pessoas que tinham tendência para a homossexualidade. E, cara, você conversa com ela, é desvio de conduta, porque às vezes foi algo que sofreu abuso, ou às vezes na família, ou às vezes foi um trauma que teve dentro de casa. Sempre tem algo que desencadeou aquilo, não é do nada. Você pensa que a pessoa é que nem assim, agora eu vou virar crente. Ninguém vira crente, você decide, é uma decisão. Mas como tem sido a nossa postura de ganhar as pessoas? Eu tenho certeza, se entrar uma prostituta aqui de mini saia aqui, todo mundo vai ficar olhando. Todo mundo vai ficar olhando. Vai olhar com os olhos de julgamento, não com os olhos de amor. Por quê? Porque não é normal entrar uma mulher assim dentro da igreja. Porque a gente se escandaliza. Mas se ela não for buscar Jesus na igreja, ela vai buscar onde? A gente tem que ter o coração como de Jesus. De olhar as pessoas e enxergar além da aparência. Porque a gente olha e fala, aquela ali, fala bem, aquela ali, vai ser um pastor. Você tem certeza disso? Você acha que Jesus olha só porque ela prega bem? Jesus não olha isso, não. Ele olha todo mundo igual. Ele olha, além disso, ele olha aqui dentro. Ele sabe realmente o que está lá dentro do seu coração. Ele sabe realmente como que é a sua vida. Ele sabe realmente como que você é lá fora, lá na sua casa, quando sua mãe manda você fazer algo que você vai reclamando. Quando você vai brigando. Por que eu? Tem que ser eu. É porque é você que mora lá, ué. Ela vai falar para quem? Tem que ser você. Mas toda vez é eu. Exatamente. Até você aprender submissão. Se você não submete seu pai e sua mãe, como você vai submeter a Jesus? Seus pais estão te ensinando o princípio da autoridade. E como eu falei, a autoridade só vem com santidade. Você tem que, não importa se seu pai, meu pai não é crente. Ele é seu pai. Minha mãe também não é crente, é a sua mãe. Lógico que se ela falar algo absurdo, você não vai fazer o que ela está mandando, né? Você vai falar, não, isso eu não faço. Se estiver muito fora daquilo que Deus fala da palavra dessa, não. Falar, isso eu não vou fazer, não, porque eu sou crente, eu creio nisso e Deus vai te sustentar. Isso é que é viver realmente o evangelho que Jesus quer que a gente viva. Continuando aqui, se você consegue discernir seus próprios erros, né? E pedir para Jesus te mostrar aqueles que você nem conhece, porque tem erros que a gente não conhece, que a gente acha que a gente é bom demais, né? Cada semana eu perguntei para Jesus, quais são os erros que eu tenho que eu não conheço? Mano, você tem que ter coragem de fazer essa pergunta para Jesus, hein? Porque Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar. E Deus foi me lembrando coisas e fala, cara, eu esqueci que eu era assim, porque a gente tem pecado de estimação, sabia? Você fala, não, eu não tenho. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo aqui tem. Eu falo isso com convicção. Porque tem coisas que a gente faz que a gente acha, não, isso aqui eu já abandonei. Será realmente? E quando tem, quem é psicólogo, né, a Dai é psicóloga, fala, e quando tem um gatilho que faz você cair naquela situação, a primeira coisa que você lembra é do pecado que você fazia, de algo que te prendia. E voltando a lembrar, pecado é tudo aquilo que não agrada a Deus. Às vezes pensar que pecado, nossa, é para se prostituir, também. Mas cada um sabe o que te distancia de Deus. Eu sei o que me distancia de Deus. O problema é que a gente faz vista grossa, né? Falar, não, Senhor, o Senhor sabe, né? Você conhece meu coração. Porque falando assim, sabe o que a gente está dizendo? Não, Senhor, você sabe que o meu defeito é esse, né? Você me entende, né? Joga a responsabilidade para Deus. É isso que você está fazendo. Quando você fala desse jeito, Senhor, você conhece meu coração, você sabe que é difícil. Jesus sabe que é difícil, mas Ele disse que Ele venceu. E que você ia vencer também. Mas você tem se posicionado para vencer? Você tem se colocado com uma pessoa que realmente quer vencer? Aí você fala, nossa, eu tentei, mas não aguentei. Persevera, faz de novo. Você acha que o diabo ele desiste? Mano, pensa num carinha paciente ao diabo. Ele fica esperando. Você dá uma brechinha, ele põe o pé na porta. Você dá outra vacilada, ele abre a porta. Você vacilou de novo, ele cai para dentro. O diabo ele só tem autoridade sobre a sua vida quando você dá legalidade, quando você vai abrindo brecha, quando você vai dando uma oportunidade, ele vai entrando. Se você anda em santidade, não quer dizer que você não vai pecar. Mas o diabo ele só entra quando você abre portas. E às vezes você está vivendo coisas na sua vida que você não entende. Olha para você mesmo. Será que a sua postura tem sido a postura que Jesus espera que você caminhe? E eu falo isso porque Deus falou comigo. Porque às vezes a gente vem ministrar aqui, né? A gente fala, minha esposa sempre falava, nossa, só dá pedrada, né? Falei, cara, eu falo o que Deus manda eu falar. Essa semana mesmo eu estava conversando, acho que na reunião que a gente tivemos, né, eu prefiro ser empurrado por Deus do que sair correndo na frente dele. Tem gente que quer fazer e eu não, eu falo, Senhor, eu faço, mas confirma, sou que nem Gideão. Tá bom, certeza? Então faz assim, faz de novo.
Porque é melhor assim do que você sair correndo, falando, Deus falou comigo. Você tem certeza que foi Deus que falou com você? Cuidado com isso. Deus usou uma pessoa para falar comigo. Você tem que ter discernimento. Sabe como a gente tem discernimento? Estamos mais perto de Jesus. O Espírito Santo vai te falando, olha... Você já teve aquela sensação quando você vai para um lugar e você fala, cara, eu acho que não era para... Você sente algo que fala assim, não é para mim ir para lá, mas você quer ir? E você sente algo que não é para você ir? É o Espírito Santo que está ali falando, não vai. E como você vai aprendendo a discernir isso? Mas você está mais perto de Jesus, você está mais próximo do Espírito Santo, você vai ouvindo mais a voz dele, né? Você vai entendendo mais aquilo que ele quer fazer na sua vida. Ô, Senhor, já está quase acabando, falta 10 minutos só. Aqui ele continua falando assim, também guarda o teu servo dos pecados intencionais. Está vendo como a gente pega intencionalmente? Pecado que a gente faz sabendo. Dentro da igreja, buscando a Deus, lendo a Bíblia, orando, mas tem pecado que você é intencional dele. Não sou eu que estou dizendo, não, você está aqui na Bíblia. Porque Davi tinha pecado que ele não queria cometer, mas ele cometia. Paulo fala isso, aquilo que eu não quero fazer, eu faço, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Que é a luta do espírito contra a carne, uma luta constante. A carne quer as coisas do mundo, quer o desejo, quer o pecado, quer a prostituição. Cara, pensa que isso não é bom? Claro que é, mas é bom para o nosso corpo, para a nossa alma, para os nossos sentimentos. Mas o nosso espírito não quer isso. Nosso espírito quer estar na presença de Deus. Cara, imagina, o mover que estava aqui no início do culto, aqui, na presença de Deus. Imagina a gente viver a eternidade nessa presença. Sem choro, sem dor, sem preocupação, sem medo, sem angústia, viver a eternidade nessa presença. Mas tem gente que está trocando a eternidade pelo momento, pelo prazer do mundo. Cara, o prazer do mundo é tentador demais, principalmente nos dias de hoje. Cara, na idade que eu tinha de vocês, quando eu tinha a idade de vocês, mano, o cara tinha que ir atrás de uma mina, o cara chavecava, mandava presente. Hoje, é o contrário, as mulheres que vão em cima dos caras, mano. É o contrário. Você vê como que o diabo ele distorce as coisas. E a gente se vende. Mas o que vale mais? Você saciar o seu prazer, o seu desejo, ou viver a eternidade com Jesus? Porque tem um preço, como eu falei. E o preço é você negar a si mesmo. Olha para dentro de você. Você tem se negado? Quando tem algo tentador assim para você, se fala, cara... Sabe aquele... Imagina assim um desejo que você sempre teve, que acontecesse. De pecado mesmo. Fala assim, cara, se acontecesse isso... Homem imagina mais, que o homem tem uma imaginação bem fértil, né? Aquela imaginação de ter 2 mulheres, de sair para... Imagina, e o diabo chegar para você, toma. Você fala, cara, não acredito. Tudo que eu mais queria. Aí você tem que decidir. Você vai ceder o pecado ou você vai servir a Jesus? Você vai ser firme lá, falar assim, Deus, eu queria muito, mas eu não posso. Na verdade, você pode, é uma escolha. Qual que vai ser a sua escolha? Você vai decidir viver pelo que você está sentindo, pelo momento, ou você vai decidir por Jesus? Às vezes você vai ser criticado, às vezes não, você vai ser criticado. Você vai ser zoado na escola, é o crentão. Não importa, é para ele, não é para os outros. As pessoas não vão te levar para o céu. As pessoas não querem seu bem. A não ser aquelas pessoas que caminham com você buscando a Jesus. As pessoas querem ver você longe da presença de Deus. E o diabo usa essas pessoas para tirar você da presença de Deus. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais e que eles não me dominem. Então não deixe o pecado te dominar. Então eu serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti. Senhor, a minha rocha e o meu resgatador. O que tem saído da sua boca? Cara, eu fico pensando nisso, sabe por quê? Porque eu já não sou de falar muito. Assim, e às vezes eu evito até falar muito, porque às vezes eu sou tão direto, e às vezes eu sou, dependendo das palavras que eu uso, por não saber usar as palavras mesmo, eu firo as pessoas, né? Mas não é com intenção. E fala que a gente tem que ser verdadeiro, e eu sou verdadeiro mesmo. Eu não fico rodeando, não. O que tiver para falar, eu falo. Mas isso é bom e também tem a parte ruim. Mas eu sempre penso no que eu vou falar. Sabe por quê? Você vai prestar conta de toda palavra inútil que saiu da sua boca. Você vai prestar conta. Sabe no dia que você estiver lá com Jesus, todo mundo vai ter esse dia, que vai estar lá frente a frente com Ele. Ele vai falar assim, o que você fez com o dom que eu te dei? Dom? Que dom? Eu não tinha dom nenhum, eu não fazia nada na igreja.
Porque a gente acha que dom é ter um ministério na igreja. Dom não é isso. Deus te deu um dom para tocar a vida de pessoas. Deus te deu o dom da vida, de você ganhar almas para Ele. Todo mundo tem esse dom, todo mundo. Da sua maneira, do seu jeito. Tem gente que é evangelista, que gosta de falar, né? Evangelista se identifica fácil. Tem gente que é bom para ouvir, que é o meu caso, eu sou bom para ouvir. Cara, se você quiser falar, você pode falar uma hora, eu fico ouvindo de boinha ali, tranquilinho. Ao contrário, tem gente que às vezes você quer conversar, falar, na hora que você fala uma coisa, então aconteceu isso. Então, você não sabe o que aconteceu. Parece que ela quer mostrar que o que aconteceu com ela é pior do que está acontecendo com você. Tem todo tipo de gente. Existe todo tipo de gente. Olhe para dentro de você. O que tem te impedido de caminhar na presença de Deus? Cara, quando eu tinha a idade de você, sabe o que eu pensava? Eu falava assim, mano, eu vou curtir a vida, aproveitar, né? A cabeça, né? A Bíblia fala, se você pedir perdão, se arrepender, Jesus te perdoa, beleza, eu aproveito, curto, depois eu me arrependo, Jesus me perdoa. Vai a cabeça. Só que a gente esquece que aquilo que a gente faz de errado tem consequência. Tem bastante consequência. Você vai colher. Você não é obrigado a fazer nada, você não é obrigado a plantar, mas você vai colher. Tudo aquilo que você faz, você vai receber de volta. Você quer ser bem tratado? Quem gosta de ser bem tratado assim? Eu gosto. Você trata bem as pessoas? E se você quer ser bem tratado, você tem que tratar bem as pessoas. Não é uma troca. Você planta, você colhe. Não é que você troca. Não, eu só vou tratar bem porque... Não, você tem que tratar bem porque a palavra nos ensina, né? Se você quer receber amor das pessoas, você tem dado amor para as pessoas? Às vezes você não quer receber crítica, mas você critica as pessoas. Aquilo que você dá, você recebe. Tudo. Tudo. Sabe o que é tudo? E cuidado com as palavras que saem da sua boca. Às vezes você fala, não, mas era brincadeira. Sabe que toda palavra tem um fundo de verdade. Toda. Tem gente que às vezes fala algo com uma intenção e é outra. E como que você guarda isso? Guarda a sua língua. Guarda a sua boca. Se tiver algo para falar que você sabe que vai machucar ou algo que não é bom, cala a sua boca, fecha. Não importa, mas eu fui humilhado. Os humilhados serão exaltados, a palavra diz. Sua confiança estiver nele, não importa diante das pessoas. Você tem que se importar com o que Deus pensa. Não é o que as pessoas pensam de você. Não é o que as pessoas acham. Mas ele me fala que eu sou feia. Mas Jesus te criou lindo e maravilhoso. Linda e maravilhosa. Você é preciosa para Ele. Você é precioso para Ele. Às vezes, mas não enxergo isso no espelho. É que você está enxergando com o olhar humano. Não é a beleza física. Cara, algo que minha mãe me falava é que minha mãe não era crente. Ela falava assim, olha, não pense em casar com uma mulher só por causa do corpo dela. Sabe por quê? Porque isso aí passa. A beleza passa, sabia? Não adianta ser saradão, malhadão, aquela menina no corpão, violão, porque passa, isso aí acaba um dia. O que vai ficar? O que ela tem aqui dentro. Porque você não vai casar com aparência, é importante? Lógico que é importante, mas isso não pode definir o seu relacionamento com uma pessoa. Nós queremos casar com... É que as mulheres, né, antigamente, hoje eu já não sei, né? No homem do príncipe cantado, no cavalo bonitão, cabelo... Mas aquilo lá passa. O cavalo fica velho, vai ficar mancando, o carinha vai andar de... Vai passar. Vai passar. Tudo vai passar. E o que vai ficar? Por isso que a gente vê relacionamentos que terminam, anos de casamento. Antigamente, era 30, 40 anos, né? Você via relacionamento de famílias que, de repente, se separam. Sabe por quê? Porque não construíram um relacionamento. Vivia ali, acostuma, né, viver juntos. Né? E não é esse tipo de vida que Deus quer para a gente. Né? Eu queria colocar uma canção, eu queria que todos fechassem os olhos aí. A gente já vai encerrar, que já está no finalzinho. Dava para continuar falando bastante coisa, mas eu creio que aquilo que eu falei aqui, vocês entenderam. Né? O que você tem feito para que Jesus volte? Você tem se posicionado como Ele espera? Você tem andado em santidade para que o poder de Deus se manifeste na sua vida? Pense no seu eu. O que tem te impedido? Qual que é a sua dificuldade? Peça para Jesus te mostrar. Falei, Senhor, qual hora da minha vida que eu não estou enxergando que não está te agradando? Porque eu tenho certeza que Ele vai te mostrar. Tenho certeza absoluta. Assim como Ele me mostrou. De pensamentos, sentimentos, que às vezes você acha, não, mas isso é bom. E às vezes, na realidade não são, porque estão longe da vontade de Deus. Feche seus olhos aí, todos fecham os olhos. Pode soltar a música aí, por favor.
Medite nessa canção. Olha bem a letra, o que fala nessa música e olhe para dentro de você. Bem diferente das histórias que eu ouvi.